Bem-vindos ao JR Exatas. Hoje nós vamos explicar por que a gente consegue identificar se o número é par olhando apenas o último algarismo dele, sem ter que efetuar a divisão desse número pelo número 2. A justificativa disso está no nosso sistema de numeração. O sistema usado é o sistema de base 10. O que garante esse sistema? Que os números nele inseridos são notados como sendo soma de potências de 10. Antes de mais nada, vamos mostrar os números que compõem essa base 10. Vão de 0 a 9. Ou seja, eu preciso de 10 dígitos para compor um número na referida base. E os números nessa base, eles são escritos em bloquinhos de 10. E o total de bloquinhos é marcado por esses números aqui, de 0 a 9. Vejamos então. 57. O 57 é 5 vezes 10 mais 7. Ou seja, 5 blocos de 10 e mais aquilo que faltou para completar um bloco de 10 e chegar no número que nós queremos, no caso, o 57. Analogamente, o 902. Dessa forma que nós escrevemos. Olhando esses dois números, então, para saber se são pares ou ímpares, basta dividir o 57 por 2 e o 912 por 2. Só que essa divisão é a mesma coisa que você dividir, no caso do 57, 5 vezes 10 por 2 e o último elemento aqui por 2. 5 vezes 10 vai ser sempre divisível por 2, porque o 10 é divisível por 2. Aqui, no 912, 9 vezes 10 elevado à segunda vai ser sempre divisível por 2, porque o 10 é divisível por 2. 1 vezes 10 é divisível por 2, porque o 10 é divisível por 2. E esse último elemento aqui, nesse caso, ele é divisível por 2, porque é o 2, obviamente. Mas se esse último número aqui for um número múltiplo de 2, então isso já é suficiente para me garantir que todo o número seja um número par. Por quê? Porque essa soma aqui, 9 vezes 10 à segunda mais 1 vezes 10, é divisível por 2, já que o 10 me garante isso. No caso do 57, o 5 vezes 10 é divisível por 2, porque o 10 me garante isso, o 10 é divisível por 2. Esse último número aqui, ele é ímpar, então o 57 não é par, é um número ímpar, olhando só o último número dele. Esse número enorme aqui, ele vai ser par se esse último número aqui, o x, for um número múltiplo de 2. Aí, no caso, esse número todo aqui é um número que a gente pode dizer que é um número par. Porque 8 vezes 10 à quinta, mais 1 vezes 10 à quarta, mais 0 no caso aqui, né? Mais 4 vezes 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10, toda essa soma aqui, ela é divisível por 2, porque as potências de 10 são todas divisíveis por 2. A gente poderia até generalizar isso escrevendo assim, ó, esse número n aqui, com os dígitos A, B, C, D, ele vai ser um número par, ou seja, um número divisível por 2, se o número D aqui, se o elemento D aqui, o dígito D, for divisível por 2. Então, nesse caso, pelo sistema de numeração, basta olhar o último número, o último dígito que compõe esse número e ver se é um número divisível por 2 para garantir se o número é par, caso ele seja divisível por 2, ou não, caso não seja. Se nós estivéssemos em outro sistema de numeração, essa forma de identificação talvez já não fosse possível. Mas isso é assunto para outra ocasião. Muito obrigado pela atenção. Aqueles que gostaram, por favor, cliquem no legal e se inscrevam nesse canal. Obrigado.